Eu vou começar desde o princípio. Como aconteceu que a senhora viu Nossa Senhora? Como eu morava em Sarajevo com meus pais, vinha todo verão para Medjugorje. Neste verão do ano de 1981, eu também vim passar as minhas férias escolares em Medjugorje. Eu conhecia a Ivanka e ela quis que nós duas fizéssemos um passeio sozinhas fora do vilarejo. Estávamos passeando no pé da colina, onde hoje chamamos da Colina das Aparições, e ficamos cansadas. Em certo momento sentamos e Ivanka me disse: "Acho que Nossa Senhora está na colina." Falou desse jeito. Eu nem quis olhar, pensava que isso seria impossível. Eu cresci na Iugoslávia, no comunismo. Os meus pais me educaram na fé, mas não conversávamos muito sobre isto, porque eram tempos pesados. Assim, nunca ouviu falar de Lourdes nem de Fátima. Não sabia que Nossa Senhora poderia descer na terra. O que eu pensava é que ela estava no céu e que a gente rezava. Quando Ivanka falou que achava que Nossa Senhora estava na colina, eu fui um pouco grosseira e respondi para ela: com certeza ela não tem mais o que fazer e por isso veio até nós. Deixei ela lá neste lugar, eu só queria voltar para casa. Mas quando cheguei perto das primeiras casas, tive um forte sentimento, como se alguma coisa me estivesse me puxando. Voltei, achei Ivanka no mesmo lugar. E ela me disse: "Olhe agora, por favor." E aí eu vi uma mulher vestida com um vestido cinza longo, com uma criança nos braços, no meio das pedras. Tudo era muito estranho, porque ninguém subiria a colina, principalmente com um bebê nos braços e com um vestido longo. Não existia aquela trilha feita pelos pés dos peregrinos. Eu senti uma mistura de todas as emoções que existem. Receio, alegria, eu não entendia nada. E com esta confusão dentro de mim, fugi. Vi que a única saída era fugir. Cheguei em casa e falei com a minha avó, que achava que tinha visto Nossa Senhora. Minha avó, de um modo muito simples, falou: "Pega o terço, vai para o quarto e deixe Nossa Senhora no céu, onde ela está." Eu não tive força para explicar nem para a convencer. Fiz assim e passei a noite toda sentada rezando, porque só deste modo eu teria paz, porque tudo dentro de mim estava confuso e só quando rezava eu me sentia bem. No dia seguinte tinha de ajudar os meus tios como sempre, e assim não tive a oportunidade de encontrar os outros videntes. Quando chegou a hora em que eu tinha visto Nossa Senhora no dia anterior, de novo senti aquele chamado dentro de mim e falei aos meus tios o que estava sentindo e o que desejava. Eles foram comigo para ver o que estava acontecendo. Quando chegamos ao pé da colina, vimos que na metade da colina já estavam os nossos vizinhos, porque com cada um dos videntes tinha vindo alguém. É claro que cada um contava, todos sabiam que era um vilarejo pequeno, não a Medjugorje inteira. É claro que logo todos nós dissemos que tínhamos visto Nossa Senhora naquele lugar. E neste segundo dia, dia 25 de junho de 1981, nós fomos pela primeira vez ao encontro de Nossa Senhora, e assim começaram as aparições diárias. Ela se apresentou e falou: "Filhos meus, não tenham medo, eu sou a Rainha da Paz." E ela estava com uma criança, e depois ela sempre estava com a criança ou ficava sem Jesus? Eu só a vi neste primeiro dia com a criança. Penso que Nossa Senhora queria dizer: "Eu venho e trago a vocês o meu filho, porque se ela nos dá o seu filho, ela nos dá tudo." Vemos que neste mundo no qual vivemos hoje, podemos ter tudo o que desejamos, mas se não temos paz, não temos nada. Só Jesus é a paz verdadeira. Penso que com esta maneira simbólica ela queria dizer isto. E também nesses 29 anos, quantas vezes a senhora viu Nossa Senhora? Eu nunca contei, porque para mim toda vez é como a primeira. Toda vez é uma grande alegria, emoção, felicidade. E para mim é sempre pouco. Quando vocês se comunicam, a senhora também fala alguma coisa? Nossa Senhora é quem dirige a nossa conversa, mas eu sinto quando posso dizer algo ou quando posso fazer alguma pergunta. O que me interessa é que, ao longo desses 29 anos, todos criaram uma intimidade, até com o grande Deus, com o Rei,
a pessoa sente uma intimidade maior. Vocês se aproximaram, se pode dizer que vocês se conhecem? Sim, o Senhor expressou isso muito bem. Cada ser humano precisa ser íntimo de Deus. Todos nós precisamos sentir a Deus como nosso Pai, não como alguém que está lá em cima no céu, e sim como uma pessoa que nos ama. Deus é o nosso Pai que nos ama, que está sempre conosco. E o objetivo das aparições de Nossa Senhora é nos aproximar de Deus. Eu posso ver Nossa Senhora 1000 vezes, mas sempre vou saber que ela é a mãe de Jesus e que eu sou só uma pessoa que ando na terra e sempre vou sentir por ela um grande respeito. De que modo a senhora a cumprimenta? Por exemplo, eu falo, bom dia, senhora, como a senhora fala com ela. Jesus seja louvado, sempre louvado seja Jesus. Significa que a comunicação é em língua croata, com o dialeto da Herzegovina ou com um croata literário? Não sei, eu digo que é língua croata, porque sempre conversamos em croata. Mas os peregrinos sempre perguntam em qual língua nós conversamos. Se Nossa Senhora queria que a entendêssemos quando éramos criança, quando ela começou a aparecer, tinha que falar na língua croata. Com o que Nossa Senhora fica alegre quando fala, quando transmite à senhora algum conselho? Ela diz alguma coisa concreta, como seja boa? Esse senhor é pai de 5 filhos, as crianças nasceram, ou se alguém foi curado, ela fala algo. Aquilo que mais alegra a nossa mãe é a conversão daqueles que não conhecem o amor de Deus. E quando fala disso, ela tem um sorriso no rosto. E diz que é por isso que ela tem vindo aqui, que esta é a minha missão, rezar por aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus, como temos costume de dizer, os incrédulos, porque nós podemos estar doentes e falecer. Não sabemos se vamos para o céu ou para o inferno, se não nos convertermos. Significa que para mim o mais importante é conhecer o amor divino. É isso o que mais alegra Nossa Senhora. Eu estou aqui já há alguns dias e vejo umas pessoas que eram da religião protestante e passaram para o catolicismo e falam que são convertidas, ou por exemplo uma moça que era budista e depois de 2 encontros com pessoas em Medjugorje se tornou cristã católica. O que é importante, ser católico ou conhecer a Deus? Quando Nossa Senhora me deu a missão de que tenho de rezar por aqueles que não acreditam, eu perguntei quem eram aqueles que não acreditam. E ela respondeu de modo simples, são todos aqueles que não sentem a igreja como sua casa e a Deus como seu pai. Isso foi tudo que Nossa Senhora falou e isso é tudo que posso dizer. Eu também me encontro com essas pessoas. E aqui ninguém as obriga a terem outras religiões, a dizer que só o catolicismo é a religião certa. Pode ser que aqueles encontram o que procuravam através da mãe. Porque se você tem a mãe, você tem tudo. E penso que é isso o que eles encontram aqui. Sentem o amor dela, resolvem acompanhá-la. Tudo isso para eles começa aqui. Como Nossa Senhora sabe tudo, há alguma coisa que ela não gosta, quando fala claramente que não gosta, alguma coisa que poderíamos reconhecer ou gosta de tudo. Ela nunca me falou que não gosta de alguma coisa. Eu só às vezes vejo dor no rosto dela, mas ela nunca julgou ninguém ou falou que alguma coisa não está certa ou que não gosta de algo. Ela de fato nunca falou alguma coisa em seu próprio nome. Ela sempre fala em meu filho e Deus. Ela sempre diz, rezem para que eu possa recomendar vocês a meu filho. Ela nunca falou não gosto disto ou daquilo. Não consigo imaginar que neste grande número de encontros nunca se falou sobre gastronomia. Se alguém dissesse o que Nossa Senhora gostaria de comer, aqui há 1 milhão de pessoas que comeriam isso. Será que ela nunca falou sobre gastronomia, sobre algum alimento, sobre algo especial? Só sobre pão? Sim, gastronomia. Vamos dizer que ela fala sobre o jejum, que pede o jejum a pão e água todas as quartas e sextas-feiras. E o que vamos fazer às segundas e terças? Comemos o que podemos para aguentar quarta e sexta. E ela não tem nada contra que alguém coma muito bem. Nossa Senhora nunca falou sobre isso. Nós sabemos bem o mal que tudo faz, que o que passa do limite. Mas aquilo que Deus deseja de nós e que não causa dano, ter prazer no que nos faz bem. Eu posso fazer uma pergunta pessoal que não tem nada a ver com a mensagem de Nossa Senhora? Por exemplo, o que a senhora pensa sobre a mentira? Tem mentiras que destroem pessoas, mas aquelas inocentes, não de criança, mas sim pela convicção. Qual a sua atitude?
dura, não se pode mentir ou permitir, eu nunca julgo, porque aprendi também isso em todas essas aparições. Mas se alguém faz alguma coisa malmente, eu sempre procuro justificar, porque penso que talvez essa pessoa esteja sofrendo e com seus atos esconde a sua dor. Eu não tenho o direito de julgar, mas sim tentar ajudar com as minhas orações e o meu exemplo. Sinceramente, eu sempre tive horror à mentira. Eu não gosto de mentir, não minto, isso desde a minha infância. Quando minha tia ligou para meus pais em Medjugorje para dizer-lhes o que aconteceu comigo, a primeira pergunta que minha mãe fez foi: Miriana parece normal? Minha tia respondeu: é a mesma de antes. Aí mamãe falou: com certeza está acontecendo algo, porque ela nunca mente. E quanto ao precisava, como o senhor fala, mentir, uma mentira inocente, como por exemplo, quando eu era pequena, voltava do catecismo em Sarajevo e eu não podia dizer onde estava. Uma vez nos encontramos com nossa professora, uma rígida comunista. Me disseram para não dizer onde estava. Mas ela me parou e perguntou: meu amor, onde você esteve? Eu poderia mentir que fui fazer alguma compra, mas eu não queria fazer isso e respondi: eu não sei onde eu fui. De fato, eu não sabia mentir. E menos ainda julgar alguém que mentia. Aí eu tentava justificar, explicando-lhe, ajudar, ou de algum modo mais simples, entregar nas mãos de Nossa Senhora. O que a senhora pensa sobre a riqueza? Sobre vilas, piscinas, Havaí, possuir muito ouro, diamante ou conforto? O que a senhora pensa disso? E Nossa Senhora falou algo sobre isto? Nossa Senhora nunca falou nada sobre isto. Sinceramente, eu não penso muito nisso, porque depende do que a pessoa considera o que é riqueza. Enquanto nós morávamos em Sarajevo, tínhamos um apartamento de 60 metros quadrados para 4 pessoas. E eu pensava que nós éramos os mais ricos da cidade, porque na nossa casa tínhamos paz, amor e tolerância. E eu de fato pensava que éramos ricos, mas depois, mais tarde, quando comecei a sair, entendi que nós não éramos ricos, éramos até pobres, considerando os critérios. Eu sempre digo que depende das pessoas o que consideram como riqueza ou pobreza, porque para mim, deste modo, educo meus filhos. A riqueza é quando a pessoa é rica por dentro e quando essa pessoa sabe dar e receber. Por exemplo, na Inglaterra, num castelo de algum lorde, existem 30 grandes quartos e mais 4 quartos para os empregados. E neste castelo habitam 2 pessoas idosas, porque as crianças já foram embora. A senhora pensa que tudo isso é demais ou simples? Que essas pessoas alcançaram tudo isso e têm direito a ter esses 30 quartos? Antes eu era ingênuo e pensava, porque tanto espaço para limpar. Depois compreendi que não eram eles que faziam a limpeza. Aí eu pensei, se as pessoas gostam disso, se não prejudica ninguém, por que censurar? Enfim, se voltamos um pouco atrás na história, quem construiu as igrejas, quem construiu os santuários, eram pessoas que tinham muito dinheiro. Para mim, só é importante que a pessoa tenha dinheiro, não trate esse dinheiro como a coisa mais importante de sua vida, que esse dinheiro não esteja em primeiro lugar, que em primeiro lugar esteja Deus. Se sabe trabalhar e juntar, se neste seu bem-estar não esquece daqueles que não estão bem, penso que Deus deu mais. Se Deus deu mais a alguém, não é porque o ama mais do que aquele que não tem nada. Penso que quis provar para que veja aquele irmão que não tem nada e ajudá-lo ou virar as costas. Quando vemos o Equador, o Peru, a Argentina, todos os países que são quase 100% católicos, depois Espanha, Portugal, Itália, Croácia, chegamos em Medjugorje. Onde está o último ponto deste catolicismo homogêneo? Porque depois até as Filipinas tudo cessa. A senhora não acha que Medjugorje também está marcada por isso, que por isso começaram as aparições, que por esta causa se tornou um grande santuário? No começo, quando nos perguntávamos por que Medjugorje, ela disse, porque aqui encontrei a fé. Isso é tudo que Nossa Senhora falou sobre isso.
Mas muitos explicam também assim como o senhor, porque conversando com os peregrinos, eles me dizem que Medjugorje se encontra em um local onde é necessário uma fé forte e um catolicismo firme para que possa sobreviver em meio a tudo isso. Não sei, mas penso que todos nós precisamos desta fé. A senhora nasceu em Sarajevo, em um centro multicultural, onde havia menos de 10% de católicos, e habita num local afastado 25 quilômetros da fronteira com a Croácia. Qual a sua visão da Croácia? Como parece para a senhora daqui de Medjugorje esse país, a Croácia? Muito simples, eu sinto como a minha pátria e a amo, e desejo fazer tudo o que posso pela minha terra, principalmente em tempo de guerra, porque sou croata. Aqui a fé é muito forte. Na Croácia é mais flexível. Será que é porque os croatas estão em uma situação mais segura em seu país? A religião católica é a mais numerosa e por isso não se dedicam muito à fé? Ou vocês dão mais sentido à fé? Como pode ser que na Croácia o nível de fé é inferior ao daqui, na Herzegovina? Olha, ninguém, nem o senhor nem eu, podemos dizer quem tem a fé mais forte. Isso só o amado Deus sabe. É Ele que lê os corações e só Ele conhece os nossos sinceros sentimentos. Eu não acho que na Croácia a fé é mais fraca do que aqui na Herzegovina. Nós somos o mesmo povo, afinal Nossa Senhora nunca falou queridos croatas, ou queridos italianos, ou queridos americanos, ela só fala queridos filhos. Essas são as nossas fronteiras. Nós temos orgulho disto, e por isso não penso que uns rezam mais do que os outros, têm mais fé. Eles vêm aqui a Medjugorje no final de semana para aproveitar o sábado e o domingo. Sobem o Križevac, sobem a colina com tanto fervor, vão à igreja com alegria, sorridentes. Como posso dizer que a fé deles é mais fraca do que a minha fé? Qual a situação familiar da senhora? Meu esposo se chama Marco, tenho 2 filhas, Maria e Verônica. Marco é com certeza uma pessoa espirituosa e engraçada. Dizem que é o mais divertido de todos os maridos das videntes. Será que uma moça de Sarajevo não poderia ter uma mulher como essa? Nós 2 crescemos juntos, nos conhecemos desde criança, de algum modo estávamos juntos. E deste modo é o nosso casamento. Graças a Deus, com brincadeiras, com sorriso, com oração, com o querido Deus em primeiro lugar, tudo vai bem. Aqui nesse momento agora encontram 20.000 pessoas que dariam muito dinheiro para estar aqui com vocês. Se aqueles 5.000 que vimos, que chegam às 4 horas da manhã e te esperam, é uma terrível pressão. Isso tem influência sobre a senhora pode memorizar tudo isso, pode lembrar de alguma situação obrigatória, a senhora tem uma vida privada, ou voa como Nossa Senhora. Eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer àquelas pessoas que dariam não sei o que para estar comigo meia hora, elas não entendem o que Nossa Senhora nos ensina, que não existem privilegiados. Nós todos somos iguais diante de Deus, eu, o Senhor, este povo aqui em Medjugorje. Aqueles que querem estar comigo não compreendem que para você estar com teu Deus e sua Mãe Celeste, não precisa de ninguém. Eu só sou uma transmissora. Estou aqui só para poder transmitir, repassar aquilo que Nossa Senhora procura de nós, o que é a vontade de Deus. E aquilo que transmito se refere a mim e a todos os outros. Também eu preciso seguir a mensagem. Preciso meditar e tentar compreender o que Deus deseja me dizer. Porque eu perante Nossa Senhora sou igual aos outros. Sobre a minha vida privada, faz muito tempo que esqueci o que significa ter uma vida privada. Mas isso me ajuda só o amor que sinto pelos peregrinos. Porque eles vieram aqui, como eu penso pessoalmente, porque foram chamados por Nossa Senhora. Eu penso que todos que vêm a Medjugorje foram chamados por Nossa Senhora. Porque ela precisa dos seus apóstolos, eu posso contribuir para explicar isso a eles. Isso não é fácil, com 20.000 pessoas diariamente não é pouco, mas é possível quando você gosta das pessoas. Por exemplo, quando estou diante das pessoas, eu preciso em primeiro lugar lutar contra as lágrimas, porque sinto um amor tão grande
Vejo que os sofrimentos dela não são leves. O Senhor viu essas pedras, rochas, sol, e elas com paciência e sorridentes aguentam. Eu engulo as lágrimas, porque penso, como vou explicar isso? Depois, com muito amor, tento falar o que Nossa Senhora deseja. A senhora às vezes sente algum temor, tem medo de dizer alguma coisa que a senhora não esteja segura? Sim, sinto temor porque sempre fui encabulada. Para mim é muito difícil me apresentar a uma multidão. Isto para mim é um grande sofrimento, mas só no começo me sinto um pouco encabulada. Mas logo que olho para elas, eu vejo o amor em seus olhos. Aí me lembro do que Nossa Senhora deseja. Este meu amor por eles derruba todas as barreiras e só quero dizer-lhes o que tenho para dizer. A senhora faz diferença entre as pessoas? Digamos, alguém que tem um filho doente e deseja que a senhora veja essa criança, sente uma esperança e aproveita os meios disponíveis para chegar a vê-la. Ou se alguém é rico, nobre, tem conhecidos, poderosos, tem algum modo de achar o ponto fraco e tirar essa meia hora da senhora, a senhora age de modo diferente em relação, vamos dizer, ser benevolente? Eu não posso chamar isso de proteção. O senhor não viu isto. Minha casa nunca está fechada. Eu tenho o costume de dizer que é como estação ferroviária. A todo momento alguém entra ou sai. Mas se o senhor tivesse me perguntado a quem eu me dirigiria primeiro, responderia sinceramente sempre aos doentes. Eu não posso ajudar. Logo digo no começo da nossa conversa, eu posso, com minha irmã, junto com eles, rezar e ajudar a rezar mais pela misericórdia divina. Mas eu não posso curar. Sempre digo isso, enfatizo isso. Mas sempre existe alguma preferência. Vamos dizer, por exemplo, se o seu tradutor, Mickey Musa, pede um favor para que a senhora receba alguém, vamos dizer uma vez ao ano, mas um amigo nunca vai pedir isso, os amigos nunca pedem isso. Olha, meu tradutor Mickey Musa, de quem somos amigos há mais de 10 anos, nunca me pediu isso. Se eu falo a todos, então vão se juntar a essas pessoas, porque amigo é amigo, eles sabem que é a minha única vida e sabem como tudo isto é para mim e sempre tentam me proteger. A senhora tem a oportunidade de viajar pelo mundo inteiro, em todos os lugares, ser bem recebida, como uma posição favorecida, porque oferece um turista. Agora, depois de tantos anos, o que a senhora pensa do mundo em relação ao que a senhora pensava quando tinha 16, 17 anos? Eu não viajo frequentemente pelo mundo por causa da minha família, das minhas filhas. Eu sou diferente. Se por acaso eu vou a Roma porque tem uma reunião sobre Medjugorje, eu peço ao organizador que me diga o local e o horário em que tenho que estar lá. E aí fico tanto quanto eles desejam, mas o resto do tempo em Roma passo com meus amigos de Medjugorje que vieram comigo, ou com o meu esposo. Não desejo ter encontros íntimos como essas pessoas que fazem a organização para que possam me levar a lugares turísticos. Eu não desejo isto. Eu desejo me sentir livre. Isto é o meu espírito de Sarajevo. Falando em espírito de Sarajevo, nos tempos em que Nossa Senhora apareceu, no ano de 1981, na Iugoslávia, ainda não existiam muitos tipos de roupa para comprar e todas as jovens sonhavam para comprar sapatos em Trieste. Agora, quando a senhora vai a Roma, deixa uma hora para realizar esse sonho da juventude com sapatos. Quando começaram as aparições, já não existia essa possibilidade, porque o governo comunista recolheu meu passaporte de uma garota de 15, 16 anos. Eu era inimiga número 1. Mas agora, quando vou, gosto de dar uma olhada, como o senhor diz, nos sapatos, talvez em alguns tipos de roupa. Significa que, apesar desses contatos com Nossa Senhora, não foram mudados seus costumes básicos. Os jovens pensam que se começam a seguir a Deus, tudo vai ser para eles proibido, que vai ter uma vida sem alegria. E isso não é assim. Quando você acompanha Deus, para você só é proibido aquilo que faz mal a você, como a álcool, a droga. Os jovens dizem, se eu for à igreja, não posso ir à discoteca. Mas por que não? Vá à discoteca se isso te faz feliz, dance, mas dance com Jesus. Isso significa
Não procure paz na droga, no álcool. Procure paz em Jesus e na alegria sincera nele, naquilo que vai te dar a vida eterna e não roubar a sua vida. É impossível o encontro com alguém de Sarajevo sem contar alguma piada ou brincadeira, mas também não posso imaginar Nossa Senhora assim. Isso é muito sério, isso é de Deus. Em Deus não tem brincadeira. Será que nós não somos escravizados demais com essa cruz, com os sofrimentos de Jesus nesse crucifixo que vemos a todo momento? Mas também aí com alegria tem brincadeira? Será que a senhora às vezes brinca com Nossa Senhora? Dão risadas juntos? Com Nossa Senhora não, porque minha missão é a oração por aqueles que não acreditam. E por isso não se pode brincar, porque isso é sério. Mas eu sou uma pessoa que pensa que se você quer testemunhar o amor de Deus, se você deseja mostrar como é bom acompanhar Jesus Cristo, então mostre um sorriso, mostre teu espírito, mostre a brincadeira, não fique sempre com o rosto sério. Então, por favor, demonstre isso. Sim, por exemplo, o senhor antes falava dos protestantes. Em minha casa esteve um americano que me disse de um modo grosseiro: quero que saibas que eu sou protestante. E eu respondi: quero que saiba que eu sou católica. Aí ele me perguntou se eu sabia quem são os protestantes. Eu falei que não sabia muito deles, porque na Croácia não existiam, mas sabia que sempre estão protestando, reclamando. Olhou-me um pouco espantado. Nesses dias, quando estava servindo os alimentos, eu dizia: eu gostaria de servir essa sopa, mas só se você não protestar. No fim, ele me disse que tinha conhecido o amor da mãe. Ou quando estou falando para um grupo italiano, eles sempre perguntam: por quê, por quê, por que isto, por que aquilo? Na última vez, uns dias antes, quando eu estava falando, confesso que fiquei chateada com esse por quê. E aí, para todas as 1000 pessoas, eu disse: vocês sabem por que Nossa Senhora aparece aos croatas e não para os italianos? Eles ficaram surpresos e responderam: não sabemos. Eu falei: se ela tivesse aparecido aos italianos, no terceiro dia ela já teria fugido, porque não poderia aguentar esses por que isso, por que aquilo. Para nós os croatas, quando Deus fala, nós ouvimos, sabemos que tudo isso é para o nosso bem, não tem aquele por quê. Aí as pessoas deram risadas, gostaram da brincadeira.